Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel. Aproveita, já compartilha essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Eu sei que vocês têm aí vários grupos, com certeza todo mundo tem, né, gente? Compartilha aí nos grupos de WhatsApp essa mensagem para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Esses são os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina dos adultos. Gente, já estamos na 10ª lição do trimestre. E o título dessa semana é Mansidão no Crisol. Sábado, 27 de agosto. No Sermão do Monte, Cristo declarou quem são verdadeiramente os bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que não exaltam a si mesmos, mas são sinceros e de humilde disposição, não orgulhosos demais para serem ensinados, nem frívolos e ambiciosos pelas honras deste mundo, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, aqueles que se arrependem, são submissos e se afligem por suas faltas e erros, porque o Espírito de Deus está entristecido, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, aqueles que são gentis e perdoadores, que quando injuriados não revidam, mas manifestam um espírito agradável e não se acham superiores, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, do verso 3 até o 5. Aqueles que possuem as qualificações aqui descritas não apenas serão benditos de Deus nesta vida, mas coroados com glória, honra e imortalidade em seu reino. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 513. A obra de Cristo era expor aos homens o caráter de seu reino, mostrando que nomes, posições e títulos não são nada, mas genuína virtude e um caráter santo constituem tudo à vista do céu. Em seu Sermão do Monte, as primeiras frases que lhe saíram dos lábios foram com o objetivo de lançar essas ambições por terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse ele, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, do verso 3 até o verso 10. Todo esse sermão foi uma explanação da lei. Cristo apresentou as amplas reivindicações da lei de Deus. Ele procurou corrigir-lhes as ideias fantasiosas, enaltecendo os sentimentos genuínos e proclamando uma bênção sobre os traços de caráter que eram completamente opostos aos atributos acalentados por eles. Apresentou-lhes um reino em que as ambições humanas e as paixões terrenas não podem encontrar entrada. Exaltai-o, página 136. A mansidão é um precioso atributo cristão. A mansidão e a humildade de Cristo só se aprendem sob o jugo de Cristo. Esse jugo significa inteira submissão. O universo celestial vê uma ausência de mansidão e humildade de coração. A exaltação própria, a sensação de elevada importância, torna o agente humano tão grande em sua própria estima que ele julga não ter necessidade de um Salvador, nenhuma necessidade de usar o jugo de Cristo, mas a todos o convite é: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. A submissão que Cristo requer, a renúncia da vontade que admite a verdade em seu poder de santificar, que treme à palavra do Senhor,
são produzidas pela atuação do Espírito Santo. Tem que haver uma transformação de todo o ser, coração, alma e caráter. Unicamente junto ao altar do sacrifício e da mão de Deus, o ser humano egoísta e ganancioso pode receber a tocha celestial, que revela sua incompetência e o leva a se submeter ao jugo de Cristo e aprender sua mansidão e humildade. Nos Lugares Celestiais, página 236. Domingo, 28 de agosto, pão quebrado e vinho derramado. Moisés foi altamente honrado por Deus, tendo tido o privilégio de falar com o Senhor face a face, como alguém fala com seu amigo. Foi-lhe permitido ver a luz resplandecente e excelente glória que rodeava o Pai. O Senhor, por meio de Moisés, libertou os filhos de Israel do cativeiro egípcio. Moisés foi um mediador para seu povo, ficando muitas vezes entre ele e a ira de Deus. Quando a ira do Senhor se acendeu contra Israel pela sua incredulidade, suas murmurações e seus ofensivos pecados, o amor de Moisés pelo povo foi provado. Deus se propusera a destruir os israelitas e fazer de seu líder uma poderosa nação. Moisés mostrou seu amor para com Israel por meio do fervoroso apelo que fez em favor do povo. Em angústia orou a Deus para que desviasse sua ardente ira e perdoasse Israel ou apagasse o nome dele do seu livro. Primeiros Escritos, páginas 162 e 163. Foi por meio de sofrimento que Jesus alcançou o ministério da consolação. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava. Isaías capítulo 66, verso 9. Naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Toda pessoa que entra em comunhão com ele nesse ministério tem o privilégio de participar de seus sofrimentos. O Senhor tem graça especial para conceder ao que chora, graça cujo poder é capaz de abrandar corações e converter pessoas. Seu amor abre caminho na alma ferida e quebrantada e se torna bálsamo de cura para os que choram. O Pai de misericórdia e Deus de toda consolação nos consola em toda tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. O maior discurso de Cristo, página 14 e 15. As dificuldades que temos de enfrentar podem ser grandemente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, estaremos acima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos aos quais estamos diariamente expostos, e estes deixarão de lançar sombra sobre nosso coração. A mais elevada prova de nobreza em um cristão é o domínio próprio. A pessoa que, diante de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter a mente calma e confiança, rouba de Deus o direito de revelar nela sua perfeição de caráter. Eu vou repetir, gente, a pessoa que, diante de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter a mente calma e confiante, rouba de Deus o direito de revelar nela sua perfeição de caráter. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo, é a garantia de sua ligação com as cortes do alto. Os que manifestam o manso e humilde Espírito de Cristo são ternamente considerados por Deus. Podem ser olhados com desprezo pelo mundo, mas são de grande valor aos seus olhos. O pobre de espírito, que deseja a presença permanente de Cristo, e o humilde de coração, cujo maior anseio é fazer a vontade de Deus, receberão plena entrada no céu. Estarão entre os que lavaram suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O desejado de todas as nações, página 234. Segunda-feira, gente, eu sempre falo aqui, segunda-feira não é dia de preguiça,
é dia de estudar a palavra de Deus e também ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. Então vamos lá. Segunda-feira, 29 de agosto, intercedendo pela graça. Moisés era um homem humilde. Deus o denominou o ser humano mais manso da terra. Ele podia exortar outros com sucesso, porque sua própria vida era uma representação viva do que o ser humano pode se tornar e do que pode realizar se tiver a Deus como seu ajudador. Ele era uma representação viva do que ensinava para os outros, do que desejava que fossem e do que Deus requeria dele. Suas palavras vinham do coração e alcançavam os corações. Ele era versado em conhecimento, mas simples como uma criança na manifestação de suas profundas simpatias, dotado de impulso notável. Ele podia estimar instantaneamente as necessidades dos que o rodeavam, compreendiam as coisas que estavam em desordem e que precisavam de atenção, e não as negligenciava. Deus conversava com ele face a face, como qualquer pessoa fala a seu amigo. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1227 e 1228. Moisés entendia como era terrível o destino do pecador. No entanto, se o povo de Israel tivesse que ser rejeitado pelo Senhor, ele preferia que seu nome fosse apagado com o deles. Não suportaria ver os juízos de Deus caindo sobre aqueles que haviam sido libertos de maneira tão misericordiosa. A intercessão de Moisés por Israel ilustra a mediação de Cristo pelo ser humano pecador. Mas o Senhor não permitiu que Moisés carregasse, como Cristo carregou, a culpa do transgressor. Riscarei do meu livro, disse ele, todo aquele que pecar contra mim. Êxodo capítulo 32, versículo 33. E Patriarcas e Profetas, página 275. Os filhos de Deus não devem estar sujeitos a sentimentos e emoções. Quando flutuam entre a esperança e o temor, o coração de Cristo é ferido, pois lhes tem dado inconfundíveis evidências do seu amor. Ele quer que sejam firmados, fortalecidos e estabelecidos na mais santa fé. Ele quer que façam a obra que ele lhes deu. Então seu coração se tornará em suas mãos como harpas sagradas, das quais cada corda emitirá louvores e ações de graças àquele que foi enviado por Deus para tirar os pecados do mundo. O amor de Cristo para com seus filhos é tão terno quanto forte. Deus ama os anjos sem pecado, que fazem seu trabalho e obedecem a todos os seus mandamentos, mas não lhes dá graça. Eles nunca tiveram necessidade dela, pois nunca pecaram. A graça é um atributo revelado para os seres humanos sem mérito. Nós não a procuramos, ela veio em nossa procura. Deus se alegra em conceder graça a todos os que dela têm fome e sede, não por sermos dignos, mas porque somos indignos. Nossa necessidade é o qualificativo que nos dá a certeza de que receberemos o dom. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 518 e 519. Terça-feira, 30 de agosto, amar quem nos fere. E aí, gente, é fácil amar quem nos fere? Vamos ver aqui os comentários de Ellen White. Ver não, ouvir, né? Vamos ouvir aqui. Não admitam que persistam em vocês pensamentos de amargura. Procurem seu irmão e com humildade e sinceridade conversem com ele sobre o assunto. Todo o céu tem interesse na conversa entre o ofendido e o ofensor. O santo óleo do amor faz cessar a dor provocada pela injustiça. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há nos céus música pelo restabelecimento da união. Não é a posição social na terra, nem nascimento, nem nacionalidade, nem privilégio religioso o que prova que somos membros da família de Deus. É o amor, um amor que envolve toda a humanidade.
Mesmo pecadores cujo coração não se ache inteiramente fechado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade. É, porém, unicamente o Santo Espírito que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso com o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celestial. O sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 529 e 530. O ideal de Deus para seus filhos é mais elevado do que o pensamento humano pode alcançar. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Mateus capítulo 5, verso 48. Esse mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa a nossa completa libertação do poder de Satanás. Cristo sempre afasta do pecado a pessoa arrependida. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a todo aquele que se arrepende, para guardá-lo de pecar. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim seus seguidores devem ser perfeitos na sua. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante aos seus irmãos. Tornou-se carne como nós, tinha fome, sede e cansaço, sustentava-se com alimento e revigorava-se pelo sono. Era Deus em carne. Ele compartilhou do destino humano, mas era o imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso. O Senhor diz a respeito dos que nele creem: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E o livro Desejado de Todas as Nações, página 241 e 242. Tudo aquilo que o homem necessita ou é capaz de conhecer a respeito de Deus foi revelado na vida e no caráter de seu Filho. Gentil, compassivo, solidário, interessado no bem-estar de outros, ele demonstrou o caráter de Deus e esteve o tempo todo servindo a Deus e à humanidade. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Lucas capítulo 6, versículo 35 e 36. E Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 236 e 237. Quarta-feira, 31 de agosto. Boca fechada. Não permitamos que nossos sentimentos sejam facilmente feridos. O que quer que os outros pensem de nós ou façam para conosco, nunca será necessário que perturbemos nossa comunhão com Cristo, nossa companhia com o Espírito. Que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Se nos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondamos no mesmo tom. Lembremos-nos de que a resposta branda desvia o furor. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em resposta a alguém enfurecido por vezes servem apenas para irritar. Mas se a ira encontra o silêncio e um espírito amável e paciente, logo se desfaz. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservemos o espírito apoiado na palavra de Deus. Que o espírito e o coração sejam repletos das promessas divinas. Se somos maltratados ou acusados injustamente, em vez de responder com ira,
repitamos a nós mesmos as preciosas promessas. A Ciência do Bom Viver, página 310 e 311. Não é quanto sentimento manifestamos com respeito ao tratamento injusto que evidencia a firmeza do caráter, mas é o domínio próprio, a firme repreensão de uma emoção violenta que demonstra a firmeza do caráter e o Espírito de Deus. A árvore da vida no meio do paraíso de Deus será dada ao vencedor. É a recompensa dada à conquista, à labuta, ao sacrifício pessoal, ao cristão atuante que combater o bom combate da fé. Devemos lutar e batalhar nobremente pela vitória. A graça de Cristo será concedida a todos os que lutarem legitimamente. Dê o mínimo de atenção possível ao que as pessoas dizem. Deixe que digam o que quiserem, mas não exponha o próprio eu em palavras ou ações. O Senhor quer que você siga uma conduta que chegue ao ponto de ser considerado digno de confiança e bom conceito. Se você der evidência de que tem firme confiança em Deus, obterá respeito e confiança e então exercerá uma influência para o bem. Deixará sua luz brilhar com o máximo proveito. Procurará representar a Jesus. Você sabe que nosso Senhor, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Ele foi desprezado e rejeitado pelas pessoas. E será que seus seguidores podem esperar algo melhor nesta vida? Que nosso bondoso Pai Celestial comunique mais graça a cada um de nós e nos regozijemos em seu amor. Este Dia com Deus, página 176. Um cristão cultivará um espírito manso e calmo, será pacífico, educado com os outros e terá um temperamento que a doença não o irritará, nem o tempo e as circunstâncias o perturbarão. Os filhos de Deus nunca se esquecem de fazer o bem. Boas obras são espontâneas neles, pois Deus, por sua graça, lhes tem transformado a natureza. Minha consagração hoje, página 193. Que mensagem linda, né, gente? Estava lendo aqui, refletindo nas minhas próprias ações, porque realmente não é fácil quando alguém, uma pessoa nos maltrata e a gente ter o domínio próprio. Mas como lemos aqui, nós precisamos demonstrar o caráter de Cristo. Não revide. Quinta-feira, 1º de setembro, nossa rocha e refúgio. Nossos inimigos poderão triunfar, poderão falar palavras mentirosas e sua língua caluniosa poderá difamar e inventar falsidades, mas não seremos abalados. Sabemos em quem cremos. Não corremos nem trabalhamos em vão. Jesus nos conhece. O dia do ajuste de contas se aproxima e todos serão julgados de acordo com as obras feitas por meio do corpo. É verdade que o mundo é sombrio, a oposição poderá aumentar, os frívolos e os zombadores poderão se tornar mais ousados e endurecidos em sua iniquidade. Mas apesar de tudo isso, não seremos abalados, não corremos de forma incerta, não, absolutamente não. Meu coração está firmado, confiante em Deus. Temos um Salvador perfeito, podemos nos alegrar em sua magnífica plenitude. Desejo muito dedicar-me e consagrar-me mais a Deus. Este mundo é sombrio demais para mim. Jesus disse que iria preparar moradas para nós, para que onde Ele está, estejamos nós também. Louvemos a Deus por isso. Meu coração salta de alegria por esta maravilhosa esperança. Refletindo a Cristo, página 343. Como o exausto viajante procura a fonte no deserto e, encontrando-a, sacia a sede abrasadora. Assim o cristão almejará e obterá a pura água da vida, da qual Cristo é a fonte. Um elemento divino combina-se com o humano quando a alma se volta para Deus, e o ansioso coração pode exclamar: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa,
porque dele vem a minha esperança. Salmos 62, verso 5. Se você experimenta um sentimento de necessidade em sua vida, se tem fome e sede de justiça, isso é prova de que Cristo está atuando em seu coração, a fim de ser procurado, para lhe conceder, mediante o dom do Espírito Santo, aquilo que é impossível que qualquer pessoa realize em benefício próprio. Não precisamos saciar nossa sede em correntes rasas, pois a grande fonte se acha acima de nós, fonte de cujas abundantes águas podemos beber fartamente. Basta subir um pouco mais na escalada da fé. O maior discurso de Cristo, página 18 e 19. Nosso Pai Celestial deseja derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber em grande medida da fonte de amor ilimitado. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As tentações sussurradas pelo inimigo os levam a pecar. E tudo isso porque não fazem uso dos privilégios que Deus lhes deu, os quais advêm da oração. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estarão armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração constante e perseverante vigilância, corremos o risco de ficar cada vez mais descuidados e de nos desviar do caminho reto. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono de misericórdia, para que não obtenhamos, por meio da súplica e fé, graça e poder para resistir à tentação. Caminho a Cristo, página 94. Sexta-feira, 2 de setembro. Estamos chegando aí mais no final de semana. Desde já quero desejar para você, para sua família, um feliz sábado. Muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe cada um de vocês. E saiba que eu não sei o seu nome, eu não sei de onde você é, mas toda vez que eu coloco esse vídeo no canal do YouTube, no meu canal, eu faço uma oração pedindo a Deus para que proteja, para que cuide de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Vamos lá para o estudo adicional, que diz o seguinte: as dificuldades que temos de enfrentar podem ser grandemente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, estaremos acima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos aos quais estamos diariamente expostos, e estes deixarão de lançar sombra sobre nosso coração. A mais elevada prova de nobreza em um cristão é o domínio próprio. A pessoa que, diante de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter a mente calma e confiante, rouba de Deus o direito de revelar nela sua perfeição de caráter. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É a garantia de sua ligação com as cortes do alto. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 234. Que Deus te abençoe e até a próxima.